Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando o bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Que maravilha! Mais uma semana juntos com o Semear. Rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos e todas e que o nosso programa encontre o caminho do seu coração. É assim que iniciamos a edição 484 do programa Espírita Semear, agradecendo carinhosamente pela sua companhia. Vamos conferir o que temos para hoje? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 a 40, com o tema O Maior Mandamento. Carol Almeida, no quadro Mensagem de Autocuidar, fala pra gente sobre a importância da fé no amanhã. Sandra Santiago, no Educação do Espírito, traz uma reflexão oportuna e importante, dever e responsabilidade. E no Estudando o Livro dos Espíritos, Valquíria Araújo comenta as questões 873 e 874, que tratam do sentimento de justiça e sobre a consciência do certo e do errado. Vale muito a pena conferir. Haroldo Dutra, na série O Espiritismo em sua expressão mais simples, continua falando sobre os atributos de Deus e hoje trata da condição imaterial do Criador de tudo. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 a 40. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, adjunta: E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus.
Portanto, tudo que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhes o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, dos itens 4, 5 e 10. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de amor, é tempo de semear. Olá, ouvintes do programa Espírita Semear. Eu sou Carol Almeida e estou com vocês em mais uma mensagem de autocuidar. Amanhã será um novo dia. E que hoje, por diante, seja novo também, para o reflexo do que ainda virá. Não temos certeza, mas temos convicções que na construção do hoje, um belo e novo vai existir para uma felicidade que transborda, abraça, autentica todo esse,
por que não dizer sonho? Una a sua vontade com a sua confiança. Não tenha medo e valide em você a certeza que terá um novo pôr do sol ali, mesmo que o cenário seja apenas seu, mas será único e radiante, porque você acredita que sua vida será um catálogo de ingredientes que vai passar diante de seus olhos com uma maior riqueza, que para você será maior. Você não desistiu. Continue firme e viva dia a dia à luz da contemplação, que és capaz de ir muito mais além. Continue conosco neste canal e nos ajude a criar conteúdos para o melhor autocuidar. Que honra e que alegria ter você aqui. Obrigada. Para saber mais, acesse o canal Mensagem de Autocuidar no YouTube. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Educação do Espírito, com Sandra Santiago. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez juntos para mais um programa de Educação do Espírito. E nosso tema de hoje é dever e responsabilidade. Vamos começar discutindo o sentido que essas duas palavras assumem nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Embora dever e responsabilidade sejam palavras não tão diferentes assim e que acabam tendo um sentido semelhante, na prática cotidiana essas palavras foram assumidas com outras conotações e acabou que elas têm realmente em nossas vidas pesos bem diferentes. Vamos falar um pouco do que é que significa o dever. De modo geral, as pessoas entendem o dever como uma dívida, como um débito, como uma obrigação. Então, parece sempre que o dever é imposto de fora para dentro, que não foi uma escolha nossa. Quando alguém diz que é meu dever fazer algo, eu acabo vendo aquilo como uma imposição de outra pessoa sobre minha vida. E aí ela está me obrigando a um dever do qual eu nem quis assumir isso. Já na responsabilidade, é um termo que para nós soa de maneira bem diferente. Na responsabilidade, nós temos sempre a ideia de que fomos nós que fizemos esse compromisso, fomos nós que firmamos esse compromisso em realizar algo. E aí, claro, nós nos sentimos muito mais motivados a dar conta daquela obrigação, porque nós temos sobre ela uma responsabilidade. Então, por isso que nós sugerimos que na nossa vida cotidiana, nas nossas relações, no nosso trabalho voluntário também, nos nossos serviços que a gente realiza em prol do próximo, a gente sempre esteja permeado pela ideia da responsabilidade e menos pela expressão do dever. Bom, no dever, geralmente, as pessoas tentam fugir dele, porque como elas têm essa ideia de que o dever foi imposto por outra pessoa, eu posso querer ou não querer realizar aquele dever para o qual eu fui indicado. Já na responsabilidade, não há esse desejo de fugir. Quando eu tenho responsabilidade sobre alguma coisa, eu assumo compromisso sobre isso. Então, em nenhum momento eu vou cogitar a possibilidade de declinar daquela missão, porque aquilo é da minha responsabilidade. Então, em geral, nessas situações, a gente tem uma posição, um posicionamento diante de uma responsabilidade de muita serenidade, de muita afinidade com o que vai fazer. E nós não queremos fraquejar, já que é da nossa responsabilidade. A felicidade de quem assume uma responsabilidade é ter dado conta dela à altura do que estava sendo proposto, da altura do que você planejou, da altura do que as pessoas esperavam. Já no dever, existe muito essa ideia de fugir. Por que tem que ser eu? A posição da pessoa que recebe um dever a realizar geralmente é: por que eu que tenho que fazer isso? Por que não você? Por que não outra pessoa? Então, essa posição do sujeito em frente ao dever é sempre
uma posição de quem se defende, porque parece que o tempo todo a gente está precisando provar que não é nossa obrigação fazer aquilo. Já é diferente na responsabilidade. Na responsabilidade, a gente não tem queixa, não questiona se era para nós ou não, porque nós nos colocamos à disposição de realizar aquele serviço, aquele bem, aquela ação. Não há revolta nenhuma em assumir isso, porque isso foi uma escolha, tem um movimento aí interno, pessoal. E também, outra coisa, outro sentimento muito interessante na responsabilidade é que não há sacrifícios em fazer aquilo. Eu me sinto completamente responsável por uma coisa, vou fazer aquilo com certa alegria, com aceitação e prazer. Não vou estar me queixando, nem vou estar questionando se deveria ter sido eu ou não a fazê-lo. É muito ruim quando a gente pauta a nossa vida e as nossas escolhas pela ideia do dever. Porque aí, inevitavelmente, esse sentimento de culpa, de obrigação ou de imposição acaba fazendo parte dessas escolhas. E é diferente quando a gente assume a palavra responsabilidade diante das nossas escolhas, porque a responsabilidade é realmente um instrumento muito eficaz para garantir em nós a força necessária, o foco e, sobretudo, a alegria de servir. Então, vamos dar assim, alguns exemplos rápidos para a gente entender como é diferente a expressão usada dever ou a expressão usada responsabilidade. Sabe quando os nossos filhos, netos, eram crianças e a gente precisava impor algumas coisas para eles? Não só as crianças, mas às vezes também os adolescentes, especialmente, quando a gente diz assim, é seu dever lavar os pratos, é seu dever forrar a cama. A atitude dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças em relação ao dever é sempre essa de por que eu? Eu não quero, isso é muito chato. Agora, bem mais sutil, bem mais diferente é quando a gente pode, na nossa casa, determinar responsabilidades diferentes para os sujeitos que ali moram. Então, vai ser da tua responsabilidade fazer isso, da minha fazer aquilo. Então, quando a gente divide responsabilidades ou coloca todas as responsabilidades que tem dentro de um lar e deixa, inclusive, que os filhos, que os netos, que os parentes escolham, e aí, qual é a responsabilidade que você quer assumir, o que é que você quer fazer, esse movimento acaba sendo mais interessante, gera mais harmonia na família e menos estresse. Também, outro momento, um exemplo bem clássico dessas coisas de dever e de responsabilidade é na escola. Na escola, geralmente, quando os professores passam o dever de casa ou o dever de classe, é sempre visto como uma coisa chata, cansativa, porque foi o outro que determinou isso para mim, foi o outro que impôs. Hoje já existem algumas metodologias, né, defendida pelas pedagogias mais novas, mais ativas e modernas, de que é preciso dizer para a criança ou para o jovem, você tem tudo isso aqui para fazer, da sua responsabilidade realizar, e como é que você vai querer fazer? O que é que você quer fazer primeiro? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer depois? Porque na hora que esse jovem ou que essa criança assume a responsabilidade de fazer aquilo, aí a atitude dela frente à atividade é diferente. Ela se sente muito mais motivada, muito mais feliz, não reclama, né? Se sente inclusive valorizada e importante por estar fazendo escolhas. Então é esse sentido que a gente quer trazer para a nossa reflexão de hoje. Que a nossa vida, que o nosso dia a dia, no nosso lar, no trabalho, na assistência social que façamos, nos serviços que prestemos, nas relações com os nossos amigos, parentes e etc., que a gente coloque tudo na base da responsabilidade. Sinta-se responsável em manter aquela relação, responsável em viver em harmonia no seu lar, no seu trabalho, mas não se sinta no dever, porque senão você percebe como uma coisa que você recebeu de outro, aí vem com um peso maior. Então, que a responsabilidade seja a grande palavra de ordem das nossas vidas. Vamos assumir as responsabilidades do presente para que a gente seja bem mais feliz no amanhã. Que Deus nos abençoe a todos. Você está ouvindo o programa espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
paz a me rondar e olhei no horizonte uma luz se aproximar. Se aproximou de mim, uma voz assim falou, em bom tom me disse: filho, tua cura está no amor. O poder da cura depende de você. Mude as atitudes, você vai perceber que fora da caridade não há salvação. Faça sua parte, abre o teu coração e você vai ver que a cura está dentro de você. Debruçado na janela, uma paz a me rondar e olhei no horizonte uma luz se aproximar. Se aproximou de mim, uma voz assim falou, em bom tom me disse: filho, tua cura está no amor. O poder da cura depende de você. As atitudes, você vai perceber que fora da caridade não há salvação. Faça sua parte, abre o seu coração e você vai ver que a cura está dentro de você. Está dentro de você. E a cura está dentro. A cura está dentro de você. Farol Luiz. Chegaste nos chamando pra vida, com olhos serenos de amor e de luz. No peito, grande sol de esperança, tua voz doce e mansa te chamavam Jesus. Os tristes encontravam alegria e os desesperados, mutilados de dor, saíam da noite angustiante e ao teu belo semblante entendiam amor. Ouvir a tua palavra, sentimos toda a vida voltar. Em nós renasceu teu semblante, o evangelho no instante já começa a brotar. Se somos ceareiros da vida, é porque tua luz raiou na nossa alma. Voltamos para as ruas de novo,
toda vida voltar. Em nós renasceu teu semblante, o Evangelho no instante já começa a brotar. Ao ouvir a tua palavra, sentimos toda a vida voltar. Em nós renasceu teu semblante, o Evangelho no instante já começa a brotar. Deste violão é um dó, é um ré, é um lá, é um tal de cantar as histórias de minha vida. Houve um tempo de chorar, de derrubar, houve um tempo de me perder, de rasgar e prantear, onde espalhei pedras e sofri a dor maior da solidão. É um dó, é um ré, é um lá, é um tal de cantar as histórias de minha vida. Houve um tempo de chorar, houve um tempo de me perder, de rasgar e prantear. Mas hoje é tempo de descobrir, de sorrir, de saudar e de ajuntar as pedras. Tempo de se abraçar. Hoje é tempo de cantar, pois a descoberta maior eu a fiz dentro de mim, no mandamento maior de um jovem nazareno: amar, 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 sonhar, 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 viver, viver e renascer. Amar, 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 sonhar, 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 viver, viver e Ouvimos no primeiro bloco as músicas O Poder da Cura, com o grupo Faroluz, Tua Palavra, com Escolha de Luz e Tempo de Renascer, com Cacau. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. Estudando o Livro dos Espíritos, com Valquíria Araújo.
Olá, amigos. Sou Valquíria Araújo, de João Pessoa, Paraíba. Gostaríamos de comentar 2 questões do Livro dos Espíritos. A primeira questão é a 873. Ela nos indaga: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Os Espíritos nos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Gostaríamos de fazer um breve comentário nesta primeira parte da resposta. Nós sabemos o que é errado, meus amigos. Além do que nós já sabemos, que a lei de Deus está esculpida em nossa consciência e que isto é um conhecimento que vai sendo revelado com o passar do tempo, na busca que nós temos de aprendizado, de exercício do bem e também em virtude dos reajustes morais. Mas, acima de tudo, nós sabemos o que é errado. Nós sabemos o que é injusto. Mesmo que aceitemos para conosco aquilo que nós sabemos que é errado, mas muitas vezes são os nossos interesses que guiam a nossa escolha naquele momento. Permito que o outro haja de maneira injusta para comigo, para que eu possa obter esta ou aquela vantagem. Mas nós sabemos, este sentimento, esta certeza faz parte de nós. A moralidade, o conhecimento moral, nos ajuda a entender melhor, mas não é o grande responsável, porque as nossas paixões, quando elas pervertem o nosso desejo, nos encaminham para um outro lado do entendimento. E é isso que é apresentado na questão 874. Sendo a lei de justiça uma lei natural, como explicar que alguns homens entendem de modo tão fácil o significado desta palavra e outros não compreendem ou modificam, adaptam às suas necessidades? E os Espíritos nos respondem: é porque a esses sentimentos se misturam as paixões que o alteram, a nossa vontade, o nosso desejo de levarmos vantagem, de sermos escolhidos nesta ou naquela situação, de obtermos um resultado positivo em nossas vidas, faz com que, em muitos momentos, finjamos que aquilo não seja injusto quando é. Então, ao analisarmos esta questão de justiça e injustiça, primeiro, não coloquemos sobre o prisma das nossas vontades, mas sim sobre o que o Mestre Jesus entende e como ele se comportaria nesta reencarnação que estamos vivendo. Será que ele agiria com agressividade? Será que ele deixaria de dar o direito ao outro somente porque o outro não conhece das leis? Nós sabemos que não. Ele foi o justo por excelência. Ele nos ensinou qual caminho nós deveríamos seguir, através do seu exemplo, através das suas palavras, através da sua mensagem que ultrapassa há mais de 2000 anos as nossas consciências. Para que diante das dificuldades, mesmo sendo nós os injustiçados, não hajamos com agressividade. Se somos nós aqueles que temos a capacidade de decidir, que não hajamos com injustiça, que procuremos diante da mensagem, agirmos de acordo com a mensagem, não importando onde estivermos, não importando quem nos observa, porque sempre somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, sejam elas os espíritos,
seja a nossa própria consciência, que aí sim, desvelando o conhecimento já adquirido e a lei divina em nós, nos faz compreender melhor e nos cobra qual o caminho que deveremos seguir. No programa Semear, você ouve músicas, mensagens para reflexão e ainda fica atualizado com o que acontece no movimento espírita da Paraíba. E agora com vocês, mais um estudo espírita com Haroldo Dutra Dias. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. No episódio anterior, a gente comentava aí o critério que o Kardec estabeleceu, o critério dos atributos da divindade como um critério para separar o joio do trigo, o fake do verdadeiro, a verdade da mentira. E nós submetemos aí o dogma do inferno a esse critério e descobrimos que a teoria do inferno não passou no teste. Vamos examinar um outro elemento agora. Será que existe só matéria? Vamos imaginar religiões que dizem que não existe espírito, que o homem é apenas um ser material. Ora, o problema dessas doutrinas é que elas diminuem ou negam um dos atributos de Deus. Qual deles? Deus é imaterial. Deus é imaterial. Porque se Deus fosse material, ele estaria sujeito às fragilidades da matéria. Quer ver uma coisa bem simples? Pega um vaso, esse vaso aqui, se eu jogar ele no chão, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Porque a matéria é frágil. A matéria está em constante transformação e desgaste. Se Deus fosse material, ele mudaria a todo momento. Ele seria frágil, ele não seria todo-poderoso. Deus há de ser imaterial. E essa, por incrível que pareça, foi a resposta dada por Jesus aos saduceus, que eram religiosos, mas não acreditavam na imortalidade da alma, quando questionaram Jesus sobre o ensino da Torá, sobre a ressurreição, que é o tema da imortalidade da alma, e Jesus simplesmente disse para eles assim: Deus é Deus de vivos, não de mortos. Então, por que tem que existir espírito? Por causa do atributo de que Deus é imaterial. É por isso que nós sabemos que nós somos imortais e imateriais também, criados por Deus, destinados para a imortalidade, e que a matéria é apenas um dos elementos da criação divina. Mas o Deus, o próprio Deus, este é imaterial. Ele cria a matéria. Então, olha que interessante esse ponto, né? Muito interessante. A gente percebe, então, que o próximo item aqui, nós vamos lá na frente estudar, do resumo do ensino dos espíritos, que é a existência dos espíritos e a imortalidade da alma, ela decorre de um atributo da divindade. Pelo fato de Deus ser imaterial, há espíritos. Esse é o raciocínio de Kardec. É assim que ele vai construindo. Foi assim que os espíritos foram ensinando. Deram a base e foram, igual na matemática, deduzindo as consequências a partir do princípio. Então, já examinamos aqui Deus soberanamente justo e bom, Deus imaterial. No próximo episódio, vamos ver aí mais um atributo da divindade. Spotify, a gente tem. São centenas de áudios para você. Digite FEPB na busca e confira nosso canal de podcasts. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. O telefone toca, você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar
coração, nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Nascendo e renascendo, vou viajando a viver. Com a fé vou transportando as montanhas do sofrer. Aproveitar as oportunidades pra valer. Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. O telefone toca, você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Nascendo e renascendo, vou viajando a viver. Com a fé vou transportando as montanhas do sofrer. Aproveitar as oportunidades pra valer. Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão. Se procuras a vitória e desejas ser feliz, não te afastes do caminho, tendo o bem por diretriz. Nunca reclames da prova que te visita constante, perdoando a quem te fere com a palavra invigilante. Ora com mais confiança, serve com mais alegria, enfrentando com coragem as lutas de cada dia. Ora com mais confiança, serve com mais alegria, enfrentando com coragem as lutas de cada dia. Aprende a renunciar, cedendo em favor da paz, e ouvida qualquer ofensa que o tempo aos poucos desfaz. Guarda silêncio e trabalha, lança a semente no chão, sem charro e sem suor. O trigo não vira pão, sem charro e sem suor. O trigo não vira pão. Ora com mais confiança, serve com mais alegria,
enfrentando com coragem as lutas de cada dia. Ora com mais confiança, serve com mais alegria, enfrentando com coragem as lutas de cada dia. Ora com mais confiança, serve com mais alegria, enfrentando com coragem as lutas de cada dia. Dois sentidos tão certos, mas eu consigo ver que é preciso cara ou coroa, sentir o contrário pra crescer. Eu sei aonde eu vou, a minha estrela vai se dividir. Ao céu, ao mar, pegar, deixar a minha vida nesse vai e vem. Sofrer, sorrir, chorar, faz parte dessa forte oscilação. Mas eu consigo ver que é preciso cara ou coroa, sentir o contrário pra crescer. Eu sei aonde eu vou, a minha estrela vai se dividir. Ao céu, ao mar, pegar, deixar a minha vida nesse vai e vem. Sofrer, sorrir, chorar, faz parte dessa forte oscilação. Sentir o contrário pra crescer. 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 Eu vou descer. Sentir o contrário pra crescer. Sentir o contrário. Sentir o contrário. Sentir o contrário. Sentir o contrário. Sei aonde eu vou, a minha estrela vai se dividir. Ao céu, ao mar, pegar, deixar a minha vida nesse vai e vem. Sofrer, sorrir, chorar faz parte dessa forte oscilação. Ouvimos nesse bloco as músicas Para Melhorar, com Maicon Leal, Trigo e Pão, com o projeto Salve Kardec, e Pare para Pensar, com a banda Sentido Contrário. É necessário semear o bem e a esperança, mantendo a consciência em paz. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a
semeia a paz. Com Jesus, semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz. Com Jesus, se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Encontro marcado. Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Estimado leitor, você está convidado a ter um encontro com os valiosos esclarecimentos oferecidos neste livro. Aqui, o autor espiritual Emmanuel oferece lições confortadoras por meio de sábias palavras. Em conversa franca, de alma para alma, os 60 capítulos falam sobre questões atuais, como crises do mundo, espíritas iniciantes, obediência e rebeldia, sexo transviado, calma, paciência, ansiedade, autocontrole, entre outros temas relevantes. O autor convida a meditação sobre os diferentes e variados problemas da vida, orientando sobre a maneira mais adequada para lidar com a realidade da ação humana à luz da doutrina espírita. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa nós temos o Centro Espírita Leopoldo Cirne, na rua Prefeito José de Carvalho, número 179, Jardim 13 de Maio. As palestras públicas, quintas e sábados, 19h30. E também em João Pessoa, a Sociedade Espírita A Caminho da Paz, na rua Silvino Franco de Oliveira, número 168, bairro do José Américo. As palestras públicas sempre aos sábados, 17h30. Olá, meus amigos! Enfim, chegamos ao encerramento de mais uma edição do programa Semear. Estamos no mês de maio, mês que começa dedicado às mães. Então, para a mensagem da reflexão semanal, por que não falar de um conto a respeito do coração de mãe? Conto esse trazido a nós por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito Maria Dolores. Dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida que vinham de outros mundos, tudo, na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que se aferra à dissensão, à morte, ao desespero e à guerra. Foi quando um mensageiro do céu às criaturas regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta em conquistas da posse. Compadece-te, ó Pai. Veneno, flecha e clava formam no mundo inteiro a humanidade escrava, da desgraça, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança a que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos nos sarcasmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas dessa luta em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai de infinita bondade pensou por muito tempo e disse comovido: Aceito, filho meu, quanto me falas, entendendo-te o pedido. Volta ao mundo
mundo a servir na tarefa em que avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará minha obra de amor. A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça. E para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancada, sem grito, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com meu amor ao bem, na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer, cultivando o perdão como simples dever. Dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens, e conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. Muita paz, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A mensagem do Cristo para nos lembrar de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Em sintonia com Cristo, nosso coração vibra no amor e, consequentemente, o nosso caminho plantaremos semente de amor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.